Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, como conta a história do livro do Apocalipse, a história que como Deus destrói o mal, glória a Jesus. É sobre isso que trata o livro de Apocalipse, sobre como Deus destrói todo o mal. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 18, o último versículo do capítulo de número 12. Em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, que destrói o anticristo, o inimigo e todos os seus associados. Glória a Jesus somente. Lemos em honra a Jesus Cristo somente. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Foi aqui onde paramos, nesse versículo. Lembrando de ontem que a gente viu a mulher, que é o povo de Deus, a mulher grávida, a mulher ela foge, ela é amparada por Deus, e o dragão se ira contra a mulher e sai para lutar contra o resto de seus filhos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e dão testemunho de Jesus. Então, o dragão ele se põe em pé na areia do mar. E o que acontece? Depois disso está escrito no capítulo de número 13 do livro de Apocalipse, que vamos iniciar a leitura agora. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 1. Vi uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre seus chifres havia 10 coroas reais, e sobre suas cabeças nomes blasfemos. Até aqui por enquanto. A partir desse versículo aqui, vamos ter que voltar no livro de Daniel e ler toda a visão do livro de Daniel para a gente entender o que vai ser lido daqui para frente. O dragão ele foi perseguir a mulher, mas a mulher recebeu o amparo de Deus, ela fugiu para o deserto. E o inimigo, que é o dragão, a antiga serpente, ele muito irado, agora ele sai para lutar contra o resto dos filhos da mulher, os seguidores de Jesus e de Deus Pai. Ele vai, se põe de pé na areia do mar, e do mar sai a besta, o anticristo. O anticristo, aqui é descrito que ele tem 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os 10 chifres haviam 10 coroas reais e sobre suas cabeças nomes blasfemos. Muito bem. Vamos ler a visão de Daniel. Daniel, capítulo de número 7, todo o capítulo. A gente precisa ler ele para entender o que vai ser, o que foi falado agora nesses versículos e o que vai ser lido daqui para frente. Daniel, capítulo de número 7, verso de número 1. Prestem muita atenção. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve sonhos e visões enquanto dormia em sua cama. Ele registrou o sonho e este é o seu relato. Tive uma visão à noite. Vi diante de mim os 4 ventos do céu agitando o grande mar. E 4 animais enormes saíram do mar, cada qual diferente dos outros. O primeiro era como um leão, mas possuía asas de águia. Enquanto eu o observava, suas asas foram arrancadas e ele foi erguido da terra e posto sobre 2 patas, à semelhança do homem. E lhe foi dado um coração humano. Surgiu então outro animal, o segundo, semelhante a um urso. Ele foi erguido por um dos lados, e havia 3 costelas entre seus dentes na sua boca. Foi-lhe dito, levante-se e devore carne. Depois disso, olhei, e havia outro animal, como um leopardo, com 4 asas de pássaros nos seus lados. O animal também possuía 4 cabeças. Ele foi dado poder para governar. Em seguida, olhei em minhas visões noturnas, e ali diante de mim estava o 4º animal, temível, horrível, extremamente forte, e com grandes dentes de ferro. Ele devorou, esmagou e pisou com os pés o que havia sobrado,
era diferente dos outros animais que o antecederam e possuía 10 chifres. Até aqui por enquanto. Estamos tratando aqui do anticristo e do dragão, que é o inimigo. A palavra do Senhor Jesus, ela vai dizer lá no capítulo do número 12 de Apocalipse, que lemos ontem, que a mulher estava sendo perseguida por um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui o quarto animal ele aparece com 10 chifres também, embora Daniel não consiga identificar esse animal. Os outros animais que vieram antes são identificáveis. Um leão, um leopardo, um urso, mas esse aqui Daniel não consegue descrever muito bem. Versículo de número 8 do livro de Daniel. Daniel 7, versículo de número 8. Enquanto eu estava olhando, os chifres, outros chifres surgiu entre eles. Um pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. Nesse chifre havia olhos semelhantes aos olhos humanos e sua boca falava com arrogância. Então Daniel vê esse quarto animal que não é identificado. É um animal totalmente diferente de qualquer outro que veio antes. Esse animal ele tem 10 chifres. Só que, de repente, começa a nascer um pequeno chifre na cabeça desse animal. E dos 10 chifres, os 3 primeiros caem diante do chifre que foi nascendo. 3 chifres dos 10 foram arrancados pelas raízes. Esse chifre que nasceu, um pequeno chifre que nasceu, ele tinha olhos semelhantes a olhos humanos e ele tinha uma boca que falava com arrogância. Vamos seguir a visão de Daniel. Versículo de número 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados em seus lugares, e o ancião tomou seu lugar. Suas roupas eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça era como a lã pura. Seu trono era de chamas flamejantes, com rodas de fogo. Um riacho de fogo fluía de sua presença. Milhares e milhares ministravam a ele, e milhões estavam diante dele. A seguir, o tribunal teve início e os livros foram abertos. Pela descrição desse ancião, com poder, majestade, branco como a neve, sabemos, sem erro nenhum, que esse ancião é Deus. Deus Pai. E ele inicia o tribunal do julgamento, os livros são abertos. Versículo de número 11. Continuei olhando, e por causa das palavras arrogantes faladas pelo chifre, observei quando o animal foi morto. Seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado por completo. Glória a Jesus. Quanto aos outros animais, sua autoridade para governar foi tirada, mas sua vida foi prolongada por mais um tempo e uma estação. Continuei recebendo visões noturnas, quando vi vindo com as nuvens do céu alguém como um filho de homem. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe entregues o governo, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas lhe sirvam. Seu governo é um governo eterno, não passará, e seu reino jamais será destruído. É interessante ver que Daniel ele está vendo Jesus Cristo, né? Semelhantemente, na visão do Apocalipse, quando João vê Jesus Cristo ao lado do trono de Deus, recebendo todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a autoridade, e recebendo e formando, dando início ao seu reinado que não tem fim. Que reina para sempre, desde antes da fundação do mundo. Glória a Jesus Cristo somente, que reina desde antes da fundação do mundo e reina para todos sempre. Versículo de número 15, vamos continuar lendo. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou agitado em meu interior. As visões em minha cabeça me amedrontavam. Aproximei-me de uns dos que estavam ali e perguntei-lhe o real significado de todas essas coisas.
Ele disse que me falaria, que me faria entender como interpretá-las. Agora vai começar a explicação da visão de todos os animais, dos chifres, vai começar a explicação de tudo, do ancião, de tudo que Daniel acabou de ver. Vão começar a explicar a Daniel o que foi que ele viu. Versículo de número 17. Os 4 animais enormes são 4 reinos que surgirão sobre a terra. No entanto, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então desejei saber o significado do 4º animal, o que era diferente dos demais, tão terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, que devorou, esmagou e pisou o que foi deixado. E o significado dos 10 chifres em sua cabeça, e o outro chifre que surgiu antes de os 3 caírem. O chifre com olhos e uma boca que falava com arrogância e parecia maior que os outros. Eu vi, e o chifre guerreou contra os santos e estava vencendo, até que o ancião veio e o juízo foi dado a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo de os santos tomarem o reino. Eis o que ele disse: o 4º animal será o 4º reino sobre a terra. Ele será diferente dos outros reinos. Ele devorará a terra toda, irá pisá-la e a esmagará. Quanto aos 10 chifres, 10 reis surgirão deste reino, e surgirá outro depois deles, e ele será diferente dos primeiros e derrubará 3 reis. Ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo. Tentará alterar as estações e a lei, e os santos lhes serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. No entanto, quando o tribunal der sequência à sessão, ele será destituído de seu domínio, que será consumido e destruído por completo, glória a Deus. Então o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a um povo santo do Altíssimo. Seu reino é um reino eterno, e todos os líderes servirão a ele, e lhe obedecerão. Este é o fim do relato. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos me amedrontaram tanto que empalideci. No entanto, mantive o assunto comigo mesmo. Esse é o capítulo de número 7 do livro de Daniel. Como a explicação da própria visão de Daniel diz que os 4 animais são 4 reinos, se formos analisar as características desses animais, vamos perceber que esses animais são realmente símbolos de reinos que já passaram, em nossa época já passaram. O primeiro animal que Daniel viu era um leão que possuía asas de águia. Interessante que esse é o símbolo da Babilônia. O Império Babilônico, ele tinha esculturas e o seu símbolo era um leão com asas de águia. Inclusive esse era o símbolo de Nabucodonosor. Se você for pesquisar na internet, há museus da Babilônia que tem leões do tamanho de uma casa e eles têm lá uma asa de águia, uma de um lado, outra do outro, porque esse era o símbolo do Império Babilônico. O segundo animal que Daniel viu era um urso. O urso ele tinha 3 costelas na boca e ele foi levantado por um lado só. Um lado dele ficou na terra, o outro lado foi levantado. É interessante também parar e ver que o urso é a representação do Império Medo-Persa. O império que veio depois do Império Babilônico, que é o império do rei Artaxerxes, do rei Ciro, que foram reis que governaram tanto na época de Daniel, quanto na época de Esdras e Neemias. Assim como o império era formado por uma junção de 2, né? Os medos e os persas. Assim como essa aliança era formada por 2 impérios, os medos e os persas,
os persas eles foram mais elevados, eles dominaram mais, eles estavam em mais destaque. Por isso é importante ver porque o urso ele estava em pé de um lado só, enquanto o outro lado estava sempre para baixo. As três costelas na boca do urso pode muito bem simbolizar as três grandes conquistas do Império Medo-Persa. Foram três áreas grandes, uma delas sendo o Egito. Creio que a segunda a gente pode dizer que foi o Império Babilônico, um grande império também. O terceiro animal, que é o leopardo, nos dá a entender que seja o Império Grego, pois também é conhecido assim, sendo uma referência o leopardo para o Império Grego. E é interessante ver que todos esses três reinos, tanto o babilônico, quanto o medo-persa, quanto o Império Grego, são conhecidos como impérios que esmagaram os cristãos, que perseguiram, que destruíram, que fizeram de alguma forma o povo cristão ou judeu, o povo seguidor de Cristo, sofrer muito. O quarto animal, que também é chamado de o quarto império, é diferente de todos. A explicação que foi dada a Daniel diz que esse quarto império vai dominar e pisar toda a terra. E nesse império há um chifre que ele derruba três outros chifres, que são três reis. Esse chifre ele fala com arrogância. Ele tem olhos como olhos humanos. Guardem bem na mente os animais que vieram antes, os três: o leão, o leopardo e o urso. E que o chifre lhe foi dado uma boca para falar com arrogância e ele lutou contra o povo santo de Deus. Agora vamos voltar lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 13. Vamos ler do começo novamente, para lembrar melhor. Apocalipse, capítulo de número 13. Vi uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre seus chifres havia 10 coroas reais, e sobre suas cabeças nomes blasfemos. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como a de leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. A besta que João vê, se por um lado Daniel ele vê os três animais separados, né? Um leão, um leopardo, um leopardo e um urso. Aqui João, diferentemente de Daniel, Daniel viu três animais. João ele vê três animais em um só. Ele vê que a besta parece um leopardo, mas tem pés de urso e uma boca de leão. Sabe? Daniel ele viu três impérios separados, três impérios perseguidores de cristãos separados, mas aqui João vê todos eles juntos em um só. Assim como a Bíblia profetiza que o anticristo ele reunirá todos os impérios debaixo do seu governo. Agora é interessante ver que Deus ele escolhe para representar, para mostrar a Daniel e para mostrar a João, sempre usando símbolos de impérios que foram perseguidores de cristãos. O Império Babilônico, o Império Grego, o Império Medo-Persa. E aqui João ele vê todos esses símbolos desses impérios juntos em um só. Isso nos dá a entender que a perseguição nesse novo império que vai surgir será tão pior quanto se aqueles três impérios do passado que mais perseguiram cristãos, como se aqueles três estivessem juntos. Se foi triste a perseguição que Nabucodonosor promoveu, a opressão que Nabucodonosor promoveu,
Imagina então se Nabucodonosor se reunisse com mais dois outros impérios que fizeram a mesma coisa. Assim será a perseguição nos últimos tempos. Vamos seguir vendo mais detalhes. Capítulo número 13, versículo de número 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal, mas o ferimento fatal foi curado e o mundo todo, maravilhado, seguiu a besta. Eles adoraram o dragão porque dera sua autoridade à besta e adoraram a besta dizendo o seguinte: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras arrogantes. E lhe foi dada autoridade para atuar durante 42 meses. João diz aqui que essa besta, ela foi dada para ela uma boca para falar palavras blasfêmias e palavras arrogantes. Vamos ler novamente um versículo apenas de Daniel. Daniel 7, novamente. Versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Enquanto estava olhando os chifres, outro chifre surgiu entre eles, um pequeno chifre diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. Nesse chifre havia olhos semelhantes aos olhos humanos, e sua boca falava com arrogância. Novamente vamos ler Daniel 7, agora versículo de número 20. Versículo de número 20. E o significado dos 10 chifres em sua cabeça, e o outro chifre que surgiu antes dos 3 reis caírem. O chifre com olhos e uma boca que falava com arrogância e parecia maior que os outros. Perceba que o chifre aqui de Daniel, ele também recebe uma boca para falar com arrogância, e aqui a besta, ela também recebe uma boca para falar palavras arrogantes e palavras blasfêmias. Só que também aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 13, verso de número 5, que acabamos de ler, diz não só que foi dado à besta uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, mas também lhe foi dada autoridade para atuar durante 42 meses. Vamos ler Daniel novamente. Daniel 7, verso de número 25. Ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo. Tentará alterar as estações e a lei. E os santos lhe serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos ler também, novamente, Daniel. Agora no capítulo de número 12, verso de número 11. Desde o tempo da retirada da oferta queimada regular até a colocação da abominação que causa desolação, haverá 1.290 dias. Vemos aqui no livro de Apocalipse novamente a medida, a marcação de tempo, 42 meses. A gente vê também que o chifre ele estava guerreando contra os santos de Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São 3 tempos e meio. Só que no final do livro de Daniel, no capítulo de número 12, vemos que o que marca a chegada do anticristo são 1.290 dias. 1.290 dias é igual a 42 meses. 42 meses é igual a 3 anos e meio. 3 anos e meio é igual a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Vemos também aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 11, que lemos há alguns dias atrás, no verso de número 12. Quem lembra que a gente leu isso aqui, olha, Apocalipse 11, verso de número 2. Exclua, porém, o pátio
exterior do templo. Não meça, porque ele foi dado aos gentis. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Quem lembra aqui do que a gente leu ontem, no Apocalipse 12, verso de número 6? E ela, a mulher, né? E ela fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali fosse cuidada durante 1260 dias. Todas essas medidas, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, 3 tempos e meio, todas elas significam a mesma coisa, são sinônimos, são sinônimos. Seria a mesma coisa que eu dizer assim, um ano, 12 meses, 365 dias. É a mesma coisa. Assim como essas medidas vão sempre aparecendo, é importante a gente sempre lembrar delas. Vamos voltar aqui a Apocalipse 13, verso de número 5. A besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras arrogantes. Ele foi dada autoridade para atuar durante 42 meses. É importante aqui a gente ler também, eu lembrei aqui, Apocalipse 12 também, que fala sobre a mulher que é protegida por Deus, que é o povo de Deus. No verso de número 14, diz assim, olha, mas a mulher recebeu um par de asas da grande águia para que pudesse voar ao seu lugar no deserto, onde será sustentada durante uma estação, 2 estações e meia estação. Em outras palavras, a mulher, o povo de Deus, a mulher representa o povo de Deus, a mulher será sustentada por Deus durante o tempo em que o anticristo estiver atuando. Porém, uma coisa é deixada bem clara, tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse. Nessa perseguição haverá mortes, por mais difícil que pareça. Apocalipse de número 13, verso de número 6. A seguir, ela, a besta, né? Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, insultar seu nome e sua Shekinah, e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus e derrotá-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão, com exceção daqueles que têm com exceção daqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, pertencente ao Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Aqui diz que a besta ela recebe a autoridade para guerrear contra o povo de Deus e vencer o povo de Deus. No livro de Daniel, no capítulo de número 7, que lemos do começo ao fim, no verso de número 25, diz assim, ó, ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo, tentará alterar as estações e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, tempos e metades de um tempo. Do mesmo jeito que esse chifre que aparece aqui em Daniel, ele fala contra Deus, insulta a Deus, e ele persegue o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o anticristo ele aparece também, e ele blasfema contra Deus, ele tem uma boca arrogante, ele fala contra Deus, e ele persegue o povo de Deus, e o povo de Deus é perseguido por ele durante 42 meses, que seria 3 anos e meio, que seria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Só que é importante deixar bem claro, no livro de Daniel, capítulo 7, no verso de número 11, diz assim Daniel, olha, continuei olhando e por causa das palavras arrogantes faladas pelo chifre, observei quando o animal foi morto, seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado por completo. É importante deixar bem claro que o final do anticristo, do inimigo e do diabo, vai ser esse aqui.
todo o império, todo o sistema sendo jogado no fogo para ser queimado e destruído por completo. O livro de Apocalipse não é um livro que conta uma história de terror. É um livro que conta a história de como Deus triunfa sobre o mal. E como Deus, apesar de todas as dificuldades que o povo de Deus passa, como o povo de Deus é guiado por Deus, provido por Deus, porque a mulher ela é guardada durante 42 meses. Você pode perguntar, mas Tiago, como é que a mulher que é o povo de Deus, ela é protegida por 42 meses, se tanto o livro de Daniel quanto o próprio livro de Apocalipse, que diz que a mulher será provida no deserto, se tanto o livro de Apocalipse quanto o livro de Daniel diz que haverá mortes. É porque, minhas irmãs, a provisão de Deus, quando ele fala que vai prover o seu povo, Deus ele não é carnal. E ele não se deixa levar por sentimento de medo. Na verdade, Deus nem sente medo. Ele não pode sentir medo. É impossível que Deus seja levado por sentimentos. Ele não é sentimental, ele não é carnal. E ele consegue ver, ele mesmo consegue ver o que ele está fazendo. O que a gente é tentado a ver é o sofrimento, é a morte, é a perseguição, é a dificuldade dos tempos e dos dias finais. Mas Deus ele está vendo algo muito além do que isso. Talvez a gente possa ver aqui, lendo tudo isso, o povo sendo perseguido, todo mundo sendo morto. O que Deus está vendo não é povo morrendo. O que Jesus está vendo é um povo indo para junto dele. Viver com ele para sempre. O que ele está vendo é o início da vida eterna do povo dele. É por isso que Deus está dizendo que nesses 42 meses, apesar da perseguição, ele continuará provendo seu povo, cuidando da mulher no deserto. Porque na nossa carne a gente vê a perseguição, a gente vê como se fosse algo, como se fosse uma falta de provisão de Deus. Mas Deus, que não tem olhos carnais, não vê como o homem vê, não tem uma visão limitada, ele não está vendo um sofrimento. O que ele está vendo é o início da nossa vida eterna com ele. O que ele está vendo é nos abraçar por toda a eternidade. O que ele está vendo é nós morando com ele por toda a eternidade. É por isso que ele está dizendo que vai prover a mulher, vai dar um par de asas de águia para ela. Vale lembrar que nem todos morrerão. Jesus Cristo falou: há alguns aqui que nunca provarão da morte, não provarão da morte até que eu apareça. Amém? Versículo de número 9, capítulo de número 13, versículo de número 9, Apocalipse. Apocalipse 13, verso 9. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Esse é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Aqui há uma repetição do livro de Jeremias. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Isso é o livro de Jeremias, capítulo de número 43, verso de número 11. Vou ler aqui para que fique registrado. Jeremias 43, 11. Ele virá e atacará a terra do Egito. Aqueles destinados à morte morrerão. Os destinados ao cativeiro serão levados cativos. Os destinados à espada morrerão à espada. Jeremias. Até aqui, vamos ler só até aqui hoje. Mas antes de acabar a pregação, vamos ler o Apocalipse 13, 10 novamente. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Esse é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Eu fui criado a minha vida toda dentro de uma igreja e vendo muitos filmes
vendo muitas pregações, desde pequeno, falando sobre o arrebatamento, onde as pessoas somem, né? Em um piscar de olhos elas somem e o anticristo aparece depois. Mas a gente fica com algumas perguntas na mente quando a gente lê esse capítulo de número 13. Quando a gente lê o livro de Daniel. Se a gente acredita que primeiro nós seremos arrebatados e a tribulação vem depois, quem são os santos que são perseguidos pelo chifre do quarto animal no livro de Daniel? Quem são os santos que são perseguidos pela besta que sobe do mar? Quem são esse povo que se tiver que ir para a espada, vai para a espada, se tiver que ir para o cativeiro, vai para o cativeiro? O livro de Apocalipse, capítulo 13, verso de número 10, ele finaliza assim, olha, esse é o tempo em que o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Esse é o tempo. Mas que tempo é esse? O capítulo de número 13 fala justamente do tempo do anticristo. Será possível que diante de todos esses versículos e diante de tudo que nós lemos aqui, será possível que alguém vai ouvir essa pregação no YouTube e vai continuar acreditando que não vamos passar pela grande tribulação? A Bíblia diz que todo mundo na terra, todas as línguas, povos, tribos, nações, todos vão adorar o anticristo, com exceção do povo santo de Deus que está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que o anticristo ele vai pisar e perseguir o povo santo de Deus. Então tem uma peça que não se encaixa na mente das pessoas que acreditam que o arrebatamento acontece antes da vinda do anticristo. Até porque o anticristo ele vem para pisar e destruir. Mas ele não vai pisar e destruir quem adora ele. A única pessoa, o único grupo que vai se opor a ele é o povo de Jesus Cristo, é o povo santo de Deus, somos nós. Fica algo que não se dá para entender e que eu até hoje não consigo entender, porque as igrejas do Brasil, a maioria delas, pense em qualquer nome de qualquer igreja, eu estou falando dessa mesmo. Eu não posso falar o nome porque eu posso sofrer um processo, mas eu posso fazer você pensar no nome. Pense nessa igreja. Essa igreja ela ensina que o anticristo ele vem antes. Antes do que a gente espera, né? Porque a gente espera que vai ser depois do arrebatamento. Eles dizem que a gente vai antes. Eu não entendo por que continuar seguindo nesse pensamento, enquanto a gente deve se preparar espiritualmente e emocionalmente para passar por todas essas coisas. Eu não sei se é por medo, mas a gente está aqui para pregar a verdade. E por hoje é só. Essa é a pregação de hoje. A gente precisa ler o livro de Apocalipse pregando partes bem pequenas, porque em poucas partes se vê em muitos detalhes que são difíceis de memorizar se a gente fazer uma pregação muito longa, né? Deus nos abençoe e sempre nos conceda a paz.